Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus, essa paz maravilhosa que nos concede tranquilidade, sossego, confiança cada vez mais no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre a oração que é necessária para nós vencermos o nosso dia a dia, vencermos todas e qualquer dificuldades da nossa vida, porque é através da oração é que nós conseguimos vencer os obstáculos, vencer os problemas, enfim. A palavra de Deus nos mostra que a oração é um meio que Deus proveu ao homem, aleluia, a fim de que esse viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Então nós temos uma comunhão contínua com Deus por causa da oração. Por isso que Jesus nos ensinou que nós devemos orar e vigiar. Não é você ficar orando e levantando a cabeça toda hora, não. Feche os olhos, liga o pensamento com Deus. Quando você não estiver orando, você esteja vigiando. Vigiando o quê? Não estar aí se enquadrando com as coisas desta vida, né? Se enquadrando com as dificuldades, não se enquadrando com as piadinhas, com as rodinhas de amigos, né? Amigos que muitas vezes vão ali, aí começa a sair palavrões, começa a sair conversas de outro amigo, enfim, começa a sair conversa do patrão, e aí começa então, e você está ali no meio, você está participando. Então o Senhor Jesus pediu para você orar e vigiar, para nós orarmos e vigiarmos, para que nós pudéssemos entrar em reverência constante com Ele. Onde nós estivermos, nós devemos estar em reverência ao Senhor. Isso é de grande valia, porque o Senhor se agrada. Louvado seja Deus. Então nós devemos orar a Deus constantemente. Devemos orar a Deus a favor daqueles que estão doentes, com problemas, com dificuldades. Devemos orar por os encarcerados, pelos aqueles que estão nos UTIs, desenganados, pessoas que estão aí sofrendo, paraplégico, tetraplégico, pessoas que estão entregues às drogas, escravos das drogas, pessoas que estão escravizadas mesmo, né? Já viraram até morador de rua, coisa parecida. Deus tem solução para todos eles, porque Ele é Deus. Todos que ali estão maltrapilho, mal cheiroso, coisa parecida, todos eles são imagem e semelhança de Deus. Foi o inimigo que pegou ele no fracasso, na fraqueza, não orou, não estava em oração, não tem conhecimento da oração. Então aí o inimigo aproveitou, porque ele só vem na hora da nossa fraqueza. E na hora da nossa fraqueza, ele vem para derrubar. E derruba, aí a queda é feia. Louvado seja Deus. Eu quero ler para você aqui no livro de Efésios. O livro de Efésios é o nosso texto base, para nós estarmos aqui ligados. Efésios capítulo 6, versículo 18. Ele nos ensina que nós devemos orar, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica com todos os santos. O alvo é Deus. A oração deve expressar um coração contrito e quebrantado. Devemos orar em todo o tempo. Devemos orar por todos os homens e pelas autoridades. Não se esqueça disso. A oração deve ser feita em nome de Jesus. Ore primeiro ao seu favor, peça perdão dos seus pecados e apresente as suas queixas. Depois você vai orar pela sua família, pelos seus filhos, pelos doentes, pelas pessoas. Se for uma oração comum, né? Se for uma oração específica para um doente, você já vai orar diretamente para o doente, é claro, né? Não precisa dar essa volta toda, mas você vai se expressar diante de Deus pedindo socorro ao Senhor para que venha curar aquela pessoa, então, ou resolver o problema daquela pessoa que está precisando. Louvado seja Deus. Tem um lugar específico para orar? Deve ter, para você estar ali em comunhão com Deus, né? Em intimidade com o Senhor.
o lugar da oração é uma necessidade que a pessoa deve ter, um lugar próprio, adequado para fazer as suas orações devocionais diárias. Mateus capítulo 6, versículo 6. Marcos capítulo 1, versículo 35. Atos capítulo 10, versículo 9. O homem que assim faz é tido como bem-aventurado. Está registrado lá em Provérbios capítulo 8, 34 e 35. O crente também precisa sempre estar na casa do Pai, estar na igreja, orando a Deus, buscando a Deus. Louvado seja Deus, considerando que disse o próprio Deus a respeito quando da consagração do templo construído por Salomão. Agora estarão abertos, olha só, agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Que lugar é esse? O templo de Salomão, né? Que Salomão fez, no caso, mas que é a igreja do Senhor. Aqui, pelo menos, nós temos, todas as quartas-feiras, nós temos culto de oração em todo estado, todas as igrejas no mesmo pensamento, todas as igrejas enviam ao Senhor como cheiro suave as orações, aleluia, ali à noite, no culto da noite. E às quintas-feiras, as irmãs da comissão do círculo de oração também, à tarde, fazem as mesmas coisas. Então, oração é sempre estar buscando a presença de Deus. Louvado seja Deus, precisamos sempre estar buscando ao Senhor, tanto na igreja como em casa, né? Não podemos parar nunca. Louvado seja Deus. Nós vemos também que próximo do momento da sua crucificação, Jesus entrou no templo e repreendendo os vendilhões, as pessoas que vendiam suas quinquinharias ali, louvado seja Deus, e referiu-se ao texto de Isaías, capítulo 56, versículo 7. O próprio Jesus, né, mostrou ali um texto de Isaías 56, versículo 7, dizendo, a minha casa, qual é a casa de Jesus? A igreja, né? A minha casa será chamada casa de oração. Aleluia, Mateus 21, versículo 13. O Espírito Santo desceu no cenáculo onde estavam os discípulos em oração há dias. Foi assim que a igreja teve o seu início. Atos 1, 12 ao 14. Os crentes do primeiro século oravam juntos regularmente no templo. Atos capítulo 3, versículo 1. No altar da oração devemos ter em mente ao menos 3 propósitos: adorar a Deus, agradecer e pedir algo para nós ou para outros, oração de intercessão que fala. Ao pedir, o crente deve orar por si próprio. Ninguém melhor do que o próprio crente para conhecer a sua necessidade espiritual, social, afetiva, familiar, econômica e física. A necessidade que, por natureza e estratégias espirituais, não pode ser do conhecimento de mais ninguém, devendo assim o homem orar ao Senhor no seu íntimo. Por isso que diz que nós devemos entrar em intimidade com Deus. Devemos também orar por nós mesmos e pelos nossos amigos. Orar pelos nossos amigos. Nem todo homem se comporta como o profeta Jó. Louvado seja Deus, que está sob severo sofrimento e com necessidade múltipla. Dedicava um tempo em suas orações para orar pelos seus amigos. Jó, capítulo 42, versículo 10. Além de nós orarmos por nós mesmos, devemos orar pelos nossos amigos e devemos orar também pelos nossos inimigos. Por que pelos nossos inimigos? Esta é uma tarefa que demanda muito, louvado seja Deus, nos diz a palavra de Deus, que demanda muito amor, renúncia e propósito de agradar a Deus, obedecer a sua palavra
e dominar o seu próprio coração, né? Que vantagem tem de eu ficar simplesmente adorando, né? Adorando não, mas estar ali sempre em constante comunhão com o meu amigo, né? Com o meu vizinho que eu gosto, que nós se damos bem, estamos ali, ele me dá uma coisa, eu dou outra, nós fazemos junto outra coisa, e, no seu... e o seu inimigo, que nós acabamos de bater boca agora há pouco, né? Como é que faz? Ele fica para lá? Não. A palavra de Deus nos diz que nós devemos estar em constante oração por eles também. Isso nos mostra que o nosso coração não está pensando naquilo que já se passou. Não. O nosso coração está voltado para Deus. E por isso que nós estamos mostrando o nosso amor por Ele. Nós estamos renunciando o nosso eu, o eu cheio de vanglória, o eu cheio de tantas coisas. Louvado seja Deus. Nós devemos também, como diz Mateus capítulo 5, versículo 44, Romanos capítulo 12, versículo 14. Nesse aspecto, Jesus também deixou o seu exemplo em Lucas capítulo 23, versículo 34, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Devemos também orar pela igreja do Senhor constantemente. Devemos também orar por todos os homens e pelas autoridades. Enfim, não há limite para nós orarmos ou viver uma vida constante e crescente de oração. Um alerta final que a Bíblia nos mostra sobre a oração está em Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus admoesta-nos a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, foi o que eu te falei. Aleluia, sem prejuízo das nossas atividades diárias, tendo em vista que são muitas as formas de orar. Você, porventura, já orou hoje? Já oramos sim, graças a Deus, né? Já oramos sim. A oração deve ser feita constantemente, a palavra está nos ensinando. Ela deve ser feita constantemente sem atrapalhar o seu trabalho, o seu dia a dia, né? A irmã que trabalha na sua casa, no lar, sem atrapalhar a limpeza da casa, a comida para o marido, para os filhos, sem o trabalhador no seu escritório, sem atrapalhar, vou me levantar, agora eu não posso atender você que eu vou orar. Não, você deve vigiar para não haver comentários, e aí vai comentar, e aí o negócio vai começar a engrossar, porque a língua não tem osso, como dizem, né? Aí fala o que quer, um pedacinho de nada, vai aumentando a conversa, e aí... Então evite falatórios, entre em intimidade com Deus. Não fale para ninguém se você vai orar ou não, mas vá ali naquele cantinho que você já reservou e se entrega a Deus em oração. Peça com fé, peça com confiança. Nenhuma oração até hoje Deus negou, aleluia, não foi atendida. Se não é atendida na hora, porque não é a hora ainda, mas está lá registrado no livro de Deus, e a qualquer momento a bênção cai e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus te abençoe, fica na paz, aceita Jesus, comece a orar com vontade para que Ele possa te batizar com o Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo e seja renovado para você vencer e morar no céu com Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.